Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E a graça que ato soberano de Deus ao nos abençoar, a nos amar, a nos dar bênçãos eternas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias novamente. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4 até o 16. Filipenses 3, de 4 a 16. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos que já somos maduros, sintamos isto mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas, naquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações esta manhã. No livro e no filme Carruagem de Fogo, conta a história de um jovem atleta que, ao disputar as Olimpíadas, a modalidade que ele era um corredor e era considerado o homem mais rápido do mundo naquela época, o The Flash daquele momento, a organização colocou para que ele fizesse a prova e a corrida no dia do Senhor, no domingo. E ele, sendo um cristão muito zeloso, ele então decide que não ia correr, porque ele não queria correr no dia do Senhor, no domingo. Então você não vai poder correr e você então vai poder ganhar tempo. E aí o país que ele representava forçou para que ele não cedeu e colocaram para que ele corresse no outro dia numa modalidade que ele não tinha participado ainda. Ele participou, não no domingo, mas no outro dia, em outra modalidade, outro tipo de prova, e venceu as Olimpíadas e foi coroado e recebeu o prêmio, não só o prêmio perecível da medalha de ouro,
mas também o reconhecimento do Senhor, e certamente hoje ele está desfrutando do prêmio eterno, do prêmio celestial. Depois das Olimpíadas, ele se tornou missionário na China. Isso está no livro e no filme Carruagem de Fogo. Quero compartilhar com os irmãos, nesse texto, sobre a corrida cristã. A corrida que leva ao prêmio celestial. Amém? Aí algumas imagens, tem algumas telas que nós vamos passar. Ainda na parte introdutória, nós podemos considerar aqui o capítulo da seguinte forma. Primeiro, Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Depois ele fala da primazia da unidade e a primazia da outra pessoa, considerando os outros superiores a nós mesmos. E aqui no capítulo 3 é a biografia de Paulo. Então, supremacia, primazia e biografia. Supremacia de Cristo, a primazia do outro e a biografia de Paulo. E essa biografia, ele traz, nessa parte que nós lemos, sobre como que ele encara a corrida da fé, a corrida cristã, a corrida que leva à premiação celestial. Esse texto exatamente que nós lemos, ele fala como que ele faz isso, e ele sugere, obviamente, para que aqueles cristãos do primeiro século da igreja de Filipenses, e aonde chegou a leitura dessa carta, e aonde chegou a pregação desse texto, e que chega para nós hoje, como devemos correr a corrida para ganharmos o prêmio celestial. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos nessa biografia de Paulo, ainda no capítulo 3, nós temos o passado, ele fala do passado, de 1 a 11. Depois ele fala do presente, do 12 ao 16. E a partir do 17, até o final do capítulo, que é a mensagem do próximo culto, ele vai falar então do futuro. Então fica fácil entender esse capítulo. De 1 a 11, o passado de Paulo. Do 12 ao 16, o presente, como que ele está correndo, né? Ele está compartilhando como ele está correndo e a expectativa que ele tem de ganhar o prêmio. E do versículo 17 ao 21, o futuro. Ficamos então considerando que, quando ele fala do passado, ele abre mão de todos os seus valores. No presente, ele se considera como um atleta que corre para a linha de chegada na carreira cristã. No futuro, Paulo se apresenta como um estrangeiro, cuja a cidadania está no céu. Então, a próxima mensagem, nós vamos falar sobre a cidadania cristã. Somos peregrinos nesse mundo, estamos correndo, estamos como estrangeiros. Para nós, essa terra é estranha e o nosso destino é o céu. Daqui a pouco nós estaremos lá. Eu fiquei pensando hoje de manhã quantas pessoas que eu conheci e que já estão lá. Daqui a pouco é a gente. Eu tenho um amigo, um pastor, que diz assim: eu gosto tanto de vocês que quando eu chegar no céu eu quero ver todos vocês lá. Quer dizer, ele espera que a gente vá primeiro do que ele, né? Ninguém quer chegar primeiro lá, né? Ninguém quer chegar agora. Se a gente pensar quem quer ir para o céu, todos nós podemos dizer, eu quero ir para o céu. Mas se eu perguntar, você quer ir para o céu agora? Não, agora não. Agora não. Tem algumas coisas para fazer, tem alguns sonhos a ser realizados aqui na Terra, tem algum legado a deixar para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho ainda que terminar alguma coisa, eu tenho que ainda ter a aposentadoria, eu tenho que gozar a aposentadoria. Eu tenho algumas coisas para fazer nesse mundo. Mas isso tudo não nos pertence. Os homens fazem seus planos, mas a resposta certa vem dos lados do Senhor. Se Deus quiser nos convocar, nós estamos numa fila. Nós não sabemos em que lugar que nós estamos. Não sabemos da senha. A questão é que a gente não pode trocar senha, a gente não pode nem para frente nem para trás. Quando chegar nosso dia, seremos promovidos para a glória. E a questão é, irmãos, estamos em Cristo, nós estamos na corrida. Amém?
Todos nós estamos na corrida. A questão que o texto fala não é que se nós estamos na corrida ou não. Se os filipenses estavam na corrida, não. Ele parte do pressuposto que aqueles que estão em Cristo estão na corrida. Assim como o atleta lá das Olimpíadas, das primeiras Olimpíadas, eram só os gregos que participavam. Então, não era um estrangeiro, era o grego. Então, o atleta naquela época, que Paulo escreve, ele não corre para ganhar cidadania. Ele já tem essa cidadania. Então, em outras palavras, nessa comparação, nós não corremos para ganhar o céu. Nós não corremos e não nos disciplinamos para sermos aceitos por Deus. Nós já fomos aceitos por Deus. Nós já temos o ingresso para o céu. Nós já somos cidadãos celestiais. Nosso destino é a glória. Eu acho que muita coisa pode ser aliviada em termos de patologias emocionais e preocupações com esse mundo na perspectiva da glória eterna, na perspectiva do céu, na perspectiva, como Paulo fala, de considerarmos as coisas de cima, de pensarmos as coisas de cima. Muitas coisas nos afligem porque nós pensamos muitas coisas aqui e acabamos esquecendo que nós estamos numa corrida. A questão da corrida daquela época e a comparação e analogia que se faz para hoje, ou como Paulo fez naquele momento, não era para ganhar a cidadania, mas para ganhar o prêmio. Porque os atletas estavam lá na corrida. Mas um só ganhava o prêmio. Nós estamos na corrida e muitos de nós podemos ganhar o prêmio. Que prêmio é esse? O galardão. A premiação. E aí, meus irmãos, é meritocracia. Salvação não é meritocracia, mas galardão é meritocracia. Ou seja, galardão depende da nossa performance como cristãos e a forma como nós corremos de forma disciplinada ou não. Mas então, quando nós olhamos Paulo, quando ele se vê como atleta, né, no 12 ao 16, ainda o texto nós lemos de 4 a 11, ele vai dizer assim, olha, se o pessoal que está se vangloriando aí, dizendo que é pelas obras, se eu fosse depender disso, muito mais do que eles. E aí, então, Paulo, como um atleta, ele se considera dos Jogos Olímpicos Celestiais, e não de Atenas, ele, então, começa a descrever como que nós devemos correr de forma disciplinada para alcançarmos o prêmio e para alcançarmos o galardão. Então, o resumo dessa mensagem é a seguinte: para ganhar o prêmio celestial é necessário ter disciplina. Para ganhar o galardão, ou os galardões, é necessário ter disciplina nessa corrida da carreira cristã. Disciplina no quê? Nos fundamentos básicos. Quais são os fundamentos básicos pelos quais precisamos ter disciplina? Primeiro, insatisfação. Vejamos lá, na próxima tela nós temos a insatisfação quando Paulo diz, não sou perfeito. Veja lá o versículo 12. Ele vai dizer, não sou perfeito, em outras palavras aqui no texto vai dizer assim, não que eu tenha alcançado, versículo 12, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo, alcançado por Cristo. Ou seja, Paulo diz assim, eu fui alcançado para alcançar. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós não fomos alcançados para não alcançar. Mas para alcançar depende da gente. É por isso que existe uma dinâmica importante de soberania e liberdade. Eu acho que a gente não precisa colocar as duas questões em polos distintos, antagônicos. A perspectiva bíblica é sempre de um equilíbrio entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Então,
muito da teologia se resolve, e ficaram muito tempo, e até hoje, nas redes sociais a gente vê discutindo essa questão de soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. E dizem assim, ou soberania ou livre-arbítrio. Troca essas duas palavrinhas e coloca tanto quanto. Resolve a questão. Considere aí na sua mente. Em vez de dizer ou soberania ou livre-arbítrio, troque esse ou e coloca tanto quanto. Tanto soberania de Deus quanto a liberdade humana. A nossa mente tem dificuldade em colocar essas questões antagônicas num ponto de honestidade para o equilíbrio e uma dialética compreensível na mente humana. Em outras palavras, resumindo e simplificando, somente Deus consegue equilibrar esses dois pontos. Mas, como a teologia não é baseada na perspectiva da mente humana e sim da mente divina, nós aceitamos a revelação e procuramos então fazer um esforço para trazer as duas coisas em ponto de equilíbrio, porque é a revelação de Deus, tanto quanto. E aí então, salvação, soberania de Deus. Galardão, liberdade do ser humano. O liberdade que o crente tem de dizer não ao pecado, de então correr a carreira cristã com disciplina. E é interessante quando Paulo diz assim, olha, eu ainda não alcancei, eu estou correndo. Eu ainda não cheguei, mas eu estou correndo. Eu não estou baseado no passado, né? Porque se Paulo ficasse pensando no passado, sua vida seria um inferno. Tantas atrocidades que Paulo fez em relação aos cristãos, assim, a Bíblia não fala os detalhes, só fala que Paulo foi o principal perseguidor da igreja. Se ele ficasse no passado, ele não iria correr, não estaria correndo. Tem muita gente presa ao passado, tem muita gente saudosista, tem muita gente que vive do passado, e olha, quem vive do passado é museu. Eu acho que tem coisas a serem consideradas boas, mas não podemos viver do passado e no passado. Precisamos viver no presente. O presente é aqui e agora. O importante não é como se começa, o importante é como se termina. Tem muita gente que começou mal e terminou bem. Tem muita gente que começou bem e terminou mal. O mais importante não é como se começa. O mais importante é como se termina. E a questão é como você está fazendo, ou seja, como você está correndo essa carreira e essa corrida que você faz parte. Você está numa corrida. Você é um atleta espiritual. E para ser um atleta espiritual, precisa de disciplina. E uma das coisas que nós devemos considerar é que quando Paulo diz assim, eu não sou perfeito, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo, quando ele escreve, ele não é novo convertido. Paulo já é um ancião. Paulo está já no final da carreira. Paulo já fez muita coisa ruim no passado, mas também depois da conversão ele fez muita coisa boa. Ele se torna o principal líder da proclamação do Evangelho. Ele foi escolhido por Jesus quando Ananias questiona Jesus, quando Jesus diz, olha, vai vir aí Saulo de Tarso, vai te procurar aqui, você vai batizá-lo. Mas Jesus, tem certeza? Esse homem é uma atrocidade, esse homem arrasou com a igreja, está arrasando com a igreja. Como assim, Jesus? E aí Jesus falou assim, eu escolhi para sofrer no meu lugar, para sofrer por mim, pelo Evangelho. Eu escolhi para que ele seja uma testemunha para os reis e governadores desse mundo. Paulo, então, ele se torna o grande missionário, o grande apóstolo. E quando ele escreve, ele fez muita coisa boa também. Mas, embora que ele seja um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plano de plantio de igrejas no solo gentílico,
Paulo nunca ficou satisfeito com as vitórias espirituais do passado. Ele sempre quer mais. Ele sempre quer prosseguir, ele sempre quer conhecer. Sabe quando começa a decadência espiritual? É quando o crente, o cristão, ele pensa assim: ah, eu já sei. Tudo que o pastor vai falar, eu já sei. Ah, eu não preciso mais ir para a escola bíblica dominical. Eu não preciso mais estudar a Bíblia. Eu já estudei a Bíblia toda. Ah, eu já li a Bíblia de capa a capa. Quando se lê, muitos ainda não leram a Bíblia toda. Que isso é uma coisa que a gente deve ficar insatisfeito. Se você ainda não leu a Bíblia toda, você não pode se acomodar de não ter lido a Bíblia toda. E se você leu a Bíblia toda, você não pode ficar satisfeito em ter lido apenas uma vez. Se você leu 10 vezes a Bíblia, você não pode ficar satisfeito em ter lido 10 vezes. Viram aqui o testemunho do pastor Clori? Eu fiquei impressionado. Quantas vezes ele disse que leu a Bíblia? Junto com a esposa? 54? 54 anos, né, de casamento, 54 vezes que ele leu a Bíblia, cada ano leu a Bíblia, desde do primeiro momento, do primeiro ano do casamento. Irmãos, muitas crises conjugais se dão por conta de falta de busca de cada um e do próprio casal. Paulo ele não ficou satisfeito. E olha que Paulo poderia dizer assim: não, já fiz o suficiente. Irmãos, não existe aposentadoria espiritual. Aposentadoria espiritual no céu. É quando ele recebeu o prêmio. Quando ele chegar lá no Bema, o que é Bema? Eu vou falar daqui a pouco o que é Bema. E a gente recebeu o galardão, mesmo assim, não pensamos que a gente vai fazer nada ficar tocando harpa o dia todo. Vai ter trabalho. Eu não sei o que vai ser. E se nós entendemos que existe o milênio, nós vamos ter ainda 1000 anos para trabalhar aqui nessa terra. Bom, então uma insatisfação espiritual é importante para continuar na carreira cristã. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos ao se compararem a outros cristãos. Tem muita gente que fala assim: ah, não, comparado com meu irmão ali do lado, até que eu estou bem. Ah, comparado com a igreja X, Y, Z, até que nossa igreja está indo muito bem. Irmãos, isso é um serviço para nós mesmos e para a igreja e para as pessoas que nós queremos abençoar. Paulo se comparava a quem? Ele não se comparava aos outros. Ele não se comparava a Pedro, ele não se comparou a Barnabé, ele não se comparou a outros cristãos, ele se comparou a quem? A Cristo. E quando se compara a Cristo, sabe qual percepção que temos espiritual? É que estamos muito distantes. Precisamos acelerar o passo espiritual. Lembre-se, a analogia do atleta não é analogia física, é analogia espiritual. Então, se nós olharmos, por exemplo, o exemplo de Jesus, e aqui foi ministrado no curso aqui, na capacitação Trilha de Alcance, olhando para o modelo de Jesus como um homem de oração, meus irmãos, a gente pode dizer assim: eu estou distante, eu ainda não alcancei, eu preciso alcançar, eu preciso me esforçar mais. Se nós olharmos o modelo de Jesus como evangelista, eu preciso crescer mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso ser mais intencional, eu preciso ser mais relacional, eu preciso ter... Meu exemplo é Jesus. Se olharmos para Jesus em relação ao discipulado, se nós olharmos para Jesus em qualquer aspecto da vida do ser humano, nós vamos chegar à conclusão que nós somos imperfeitos, que ainda não atingimos. Porque o nosso alvo é qual? Nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. E nosso alvo é alcançar o prêmio, é alcançar o galardão, é alcançar a premiação celestial. Ele ainda não chegou à perfeição, muito embora seja um crente maduro. Maduro na fé.
Se nós olharmos o versículo 15, ele vai dizer: por isso, todos quantos já somos maduros. Tá? Em algumas traduções está perfeitos, aperfeiçoados. Aperfeiçoados é uma palavra boa também. Porque a ideia do telios, o telion, da onde vem a palavra telefone, sabia que telefone vem dessa palavra. Muitas palavras que estão no português vêm do texto grego, do grego do primeiro século. Então, fone, né? Fone, telefone, é o final, é o propósito da voz. Então, telios. Telios, Paulo é um telios. Ele é maduro, não é perfeito. Uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. Então, o crente maduro, em outras palavras, é o crente que entende que não é perfeito. Quando o crente bate no peito e diz assim: não, eu sou o cara, não, deixa comigo, não, olha, eu já estou, não preciso mais ir para a igreja, eu posso ser cristão em casa, esse crente definitivamente é imaturo. E está num caminho de decadência. Tem muitos crentes assim. Tem muitos crentes que já passaram por muitas igrejas, que passaram por muitas experiências religiosas, evangélicas, e que critica todo mundo, que acha que nenhuma igreja é perfeita e que só ele é perfeito. Esse é um imaturo. Esse não cresceu nada. Tem 30 anos de igreja, mas é um bebê espiritual. Tem muita gente assim. Tem muita gente que já frequentou bancos de igreja há muito tempo. Alguns deles na infância, até a fase adulta, mas não cresceram espiritualmente e são imaturos. O cristão maduro, ele faz uma autoavaliação honesta no padrão de Jesus e se esforça para melhorar a cada dia. Como tem sido a sua vida cristã? Para o não crente, uma das formas de abordagem para a evangelização, a gente pergunta assim: como tem sido sua experiência de espiritualidade? Deixa a pessoa falar, e aí a gente vai, no que a pessoa falar, a gente vai tentando colocar alguma coisa à luz das Escrituras. Para o crente, a gente precisa perguntar: como está a sua vida cristã? Você está satisfeito com a sua vida cristã? Eu não estou. Eu preciso melhorar. Eu preciso mais tempo. Tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia. E muitas coisas conspiram para que a gente não tenha isso. É muito entretenimento. É muita preocupação. É muitas coisas que nos roubam a oportunidade de crescermos espiritualmente e sermos melhores como cristãos. A luta contra o pecado ainda não terminou. Essa perfeição não se alcança nessa vida. Querem ver isso? Em outro texto da palavra? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do 14, Paulo ele também fala sobre isso. Romanos 7, 14 diz assim o texto: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à sujeição do pecado, vendido pela a sujeição do pecado, porque o que eu faço não aprovo, porque o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, porém não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. De sorte que acho
essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal me é próprio. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem livrará do corpo desta morte? A gente lê até aqui e fala assim, não tem esperança para ninguém. Me entende? Bem, porque se Paulo disse o que ele está dizendo aqui, se a gente leu e compreendeu certo, e Paulo não é um novo convertido. Paulo escreve para uma igreja que nem o conhece. Ele não conhece a igreja de Roma. Ele está escrevendo essa carta com uma apresentação. E ele, além, lógico, de falar do que ele pensa a nível teológico, ele se revela como um miserável pecador. Ele abre, descortina a sua vida. E a gente pensa aqui, até nesse versículo aqui, se terminasse aqui, não haveria esperança. Mas a boa notícia é que o texto continua. Veja o que o texto diz. Na sequência. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se não é por Jesus, ninguém consegue ter condições sequer de continuar na carreira, sequer de ganhar o prêmio. No entanto, a graça de Deus, ela não pode ser desvalorizada. A graça de Deus, ela não é barata, ela custou um alto preço. E devemos valorizar através do quê? Da disciplina na carreira cristã. Voltemos então ao texto de Filipenses, e nós vamos ver que Paulo luta contra o pecado, e ele entende que a vitória está em Cristo. E quando ele diz aqui a palavra alvo, telios, absoluta perfeição, mas também certo tipo de perfeição. Primeiro, significado do desenvolvimento plenamente em contraposição ao que não é desenvolvido. Segundo, usa-se para descrever o homem da mente madura em oposição a um principiante em algum estudo. Terceiro, quando se trata de oferendas, é um sacrifício sem mácula e adequado ao sacrifício a Deus. Quarto, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Atléticos, coroado como vencedor. O termo perfeição era muito mais do que era usado pelos falsos mestres. Os judaizantes, que estavam infiltrados na igreja, que aqueles que querem convencer os falsos cristãos, falsos mestres, que querem convencer os verdadeiros cristãos a seguir os ditames e a lei e a dieta kosher, ou a dieta judaica, e a guarda do sábado como algo que daria ao praticante dessas coisas de perfeição. Até hoje, nós temos essa ideia, tanto quanto aos judeus, como os sabatistas, como os adventistas e como também aos muçulmanos. Ainda tem essa questão. Ou seja, se eu fizer essas coisas, eu serei perfeito aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, não é essas coisas que trazem perfeição. Os gnósticos, por sua vez, porque assim, os judaizantes, eles se vangloriam de sua suposta perfeição e professam guardar a lei em sua inteireza. Jamais. Ninguém conseguiu guardar toda a lei. Porque a lei de Deus não é apenas o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. São 613 leis. E a interpretação dessas 613 que vai dar o Talmud, o Midrash, livros maiores do que o próprio Antigo Testamento.
Então é uma coisa insuportável e o ser humano não consegue guardar a lei de Deus. Nem consegue guardar os 10 mandamentos na sua inteireza. Uma das questões também de abordagem na evangelização, se me permitem, é perguntar para a pessoa se você chegasse diante dos portais celestiais e Deus lhe dissesse ou perguntasse a você por que deve deixar você entrar no céu dele, qual a sua resposta? Eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa? Em que padrão? No seu padrão de sociedade ou no padrão de Deus? O que vale é o padrão de Deus. Você quer fazer o teste para saber se o seu padrão de Deus, segundo os 10 mandamentos, você está encaixado neles? E aí você começa a perguntar, você mentiu já alguma vez? Já mentiu várias vezes. Você já desobedeceu seu pai alguma vez? Seus pais alguma vez? Sim. No terceiro e quarto a pessoa já se entrega. Então, se errou num, errou em todos eles. Os gnósticos, por sua vez, também infiltrados na igreja de Colossenses, têm identificação tanto de judaizantes, como também de gnósticos, como já foi exposto aqui na série de mensagens de Colossenses. Os gnósticos, que ainda é incipiente, embrionário, em Colossenses, mas depois no primeiro século se desenvolve, de forma até a influenciar muitas igrejas, como disse, influencia até hoje. Por um lado, nós temos a influência dos judaizantes, naquilo que eu já falei, em questão de guardar sábado, em questão de alimentação, não podem comer de carne, pouco, feijoada de jeito nenhum, como que é pururuca, né? De jeito nenhum. Né? Panceta que é feito aqui, a gente estaria já desqualificado totalmente com o churrasco que a gente fez aqui, sem chance. Nenhuma. Né? Você vê, a falta de entendimento da palavra de Deus faz com que as pessoas sejam privadas, até mesmo, são privadas do galardão, são privadas até da salvação, são privadas até de usufruir de coisas boas aqui nesse mundo, como é um belo churrasco, como é feito aqui todo mês. Mas também a influência que nós vemos dos gnósticos ainda nas igrejas, quando os gnósticos eles têm a influência quando cultam os anjos. Sabe que tem igreja evangélica cultuando anjos, buscando anjos. Também em relação a alguns símbolos judaicos. E assim por diante. E os gnósticos, naquela época, por sua vez, reivindicavam ser iluminados. Nós somos iluminados, portanto, nós somos perfeitos. Nós temos um conhecimento que muitos não têm. Tem muita gente também que se vanagloria de ter estudado um pouco mais a teologia ou a falsa teologia e achar que é superior e perfeito aos outros. Então se olha assim para os outros de cima para baixo. Eles são crentes comuns, eles são leigos. Eu sou teólogo. Eu estudei grego, eu estudei hebraico, eu estudei filosofia, eu estudei latim. Eu estudei nada disso. Paulo, porém, negou aquilo que aqueles falsos mestres afirmavam ter obtido. Ele diz, eu não passei. A presunção espiritual é um engano e um sinal de evidente maturidade espiritual. Vejamos, por exemplo, como isso se reverbera naquele tempo aí. Igreja de Sardes. Lá em Apocalipse nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia. E é interessante ali, se você estudar cada uma delas, você vai ver que, primeiro, eu fiquei impressionado quando o texto revela que o próprio Jesus estava na igreja. Jesus ressurreto, glorificado, espiritualmente ele estava observando o que estava acontecendo na vida da igreja. E eu fico pensando, será que isso acontece hoje? Lógico que acontece. Jesus sabe o que acontece em cada uma das suas igrejas. E aí então, qual foi a observação que Jesus faz? Que fala para o anjo, que não é o anjo com asas, e nem qualquer outro anjo que Deus criou antes dos homens. O anjo é o mensageiro, é o pastor da igreja. Okay? Quando diz que o pastor é o anjo, não é que o pastor tem alguma reivindicação ou essência com áurea angelical. Não é nada disso.
O pastor é um ser humano como qualquer outro ser humano, com as mesmas lutas, as mesmas imperfeições, como qualquer outro ser humano. Porém, foi chamado para ser mensageiro, foi chamado para cuidar do rebanho de Jesus. Como mensageiro, então, Jesus fala para o mensageiro, que é o pastor, dizendo o seguinte: olha, para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, olha só, eles falavam assim, se julgavam uma igreja viva, mas a avaliação de Jesus foi que eles estavam mortos. Está lá em Apocalipse 3:1. Depois você pode conferir lá no capítulo 3. Lá no capítulo 3, 17, há uma avaliação negativa em relação à igreja que se considerava rica, Laodiceia. Laodiceia se considerava rica e abastada espiritualmente. Mas Jesus a considerou como igreja pobre, cega e nua. Versículo 17 do capítulo 3. Sansão é um outro exemplo de soberba. Ele pensou que ainda tinha força, quando na realidade já tinha perdido. Tentou resistir quando veio os soldados, acabou a força. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 20. O despertamento espiritual de uma igreja, começa não quando ela tem soberba espiritual, empáfia espiritual, mas quando ela é humilde. Pela humildade e o reconhecimento que ainda precisa buscar mais a Deus. Salmo 42, de número 2. Segundo lugar, vamos lá para a tela. Dedicação. Então, o primeiro elemento básico, o fundamento básico que precisamos ter disciplina é considerar que somos imperfeitos. O segundo é a dedicação. Paulo diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. O apóstolo Paulo tinha seus olhos fitos na meta. Não se desviava do seu objetivo. Olhos fitos. Era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Lógico, irmãos. Você acha que o galardão de Paulo vai ser pequeno? Você acha que o nosso vai ser maior do que Paulo? Não, eu acho que não. Porque ele se dedicou exclusivamente à proclamação do Evangelho. Não se deixar distrair por outros interesses. Sua mente estava voltada para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Irmãos, uma pesquisa recente mostra que muitos, número elevado de missionários estão deixando de ser missionários. Pastores estão deixando de ser pastores. Colocar a mão no arado. E não é um trabalho fácil, obviamente. Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus não falou, não enganou ninguém. Quando você veio para o Evangelho, se você foi bem orientado, bem evangelizado, bem discipulado, você foi orientado a dizer assim, que a vida cristã é uma vida fácil. Não. Que você deveria pagar um preço. E nós pagamos o preço de ser cristãos. Outros cristãos pagam um preço muito maior que o nosso. Nosso preço ainda é pouco. Hoje tem muita facilidade. Mas tem cristãos que pagam um preço alto na sua própria vida, sua liberdade, a vida dos seus filhos, bens materiais, pagam um alto preço. E assim, seguir a Jesus é renunciar a si mesmo, se nós queremos ganhar o prêmio. Marta ficou distraída com muitas coisas, mas Jesus
lhes disse: uma só coisa é necessária. Essa cena de Chosen é assim fantástica. Quantos assistiram essa cena quando Jesus está na casa de Lázaro e então chega lá o grupo de Jesus, obviamente com fome, tinha necessidades materiais, e aí Jesus passa a ensinar e Marta preocupada e chama a atenção de Maria e tal, e aí fica uma cena tensa, porque olha, chega uma hora que ela não aguenta e explode. Mas Jesus trata a situação de forma muito sábia, né? Elogia o trabalho sim de Marta, mas não deixa de dizer que aquilo que Maria escolheu é mais importante. Nesse momento, a coisa mais importante que você está fazendo na vida é o que você está fazendo hoje. Porque não é minha palavra, é a palavra de Jesus, é a Bíblia. Não é uma mensagem do ser humano. Então, quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, isso é importante. É mais importante do que todos os outros afazeres que podemos fazer. Até mesmo coisas para Jesus. Porque Maria estava fazendo algo para Jesus e para os apóstolos. Ela não estava fazendo outra coisa, vamos assim dizer, mesmo porque não havia a separação secular e sagrada. Mas ela estava concentrada a servir a Jesus, a fazer o melhor para Jesus. Então, Jesus fala: o que você fizer de melhor para mim é muito bom. Mas o melhor é você sentar para ouvir a minha palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, muitas vezes, nós precisamos também disciplinar nosso próprio coração em relação àquilo que nós valorizamos e até o tempo que nós dedicamos para ouvir a palavra de Deus, e ler a palavra de Deus, e sentar aos pés de Jesus. Há crentes que dividem a sua atenção com muitas coisas, como uma semente lançada no espinheiro. Mas muitas coisas acabam sufocando a semente não cresce. Deixa eu falar aqui uma coisa que aconteceu na história. Em 1871, houve um grande incêndio em Chicago. Incêndio que destruiu muitas construções, matou muita gente. O evangelista Moody, antes desse fato, Moody ele estava envolvido com várias coisas, muitas atividades. E até atividades até do reino mesmo. Depois do incêndio, que aquele incêndio marcou os Estados Unidos. Depois do incêndio, ele tomou o propósito de se dedicar exclusivamente ao evangelismo. Isso tornou o resultado. Ele entendeu esse princípio de Paulo, que Paulo diz: uma coisa faço. Depois do incêndio, que Moody, o evangelista, não era evangelista, mas não era, ele estava focado no evangelismo. Quando ele então, ele entende que as vidas para perecer, que as vidas vão perecer e vão para o inferno por fogo eterno, ele então pega esse princípio de Paulo e diz: uma coisa faço. O resultado foi que centenas de milhares de pessoas se renderam a Cristo. E se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Um outro que nós podemos falar, e que é conhecido e morreu há pouco tempo, e que muitos de vocês ouviram alguma mensagem dele, foi Billy Graham. O que Billy Graham fazia? Uma coisa: pregar o evangelho. Billy Graham se tornou a pessoa mais condecorada e mais premiada do mundo. Não que ele estivesse atrás disso. Até tentaram convencê-lo de que sua mensagem é muito simples, Billy Graham. Coloque um pouco de elucubração filosófica, coloque um pouco de ciências humanas, coloque alguma coisa para que a sua fala seja mais eloquente, coloque alguma coisa de profundidade teológica aí. Sua mensagem é muito simples. A mensagem de Billy Graham era o seguinte: o problema é o pecado, a solução é Jesus.
Renda-se a Jesus. Resolva o pior problema da sua vida, que é o pecado. E o único que pode resolver o maior problema da sua vida é Jesus Cristo. Ponto. Se tornou o maior Deus de todos os séculos. Terceiro. Antes, se me permite, aqui tem uma outra consideração. Devemos nos concentrar, assim como fez Neemias. Deixa eu trazer aqui o exemplo de Neemias também. É muito interessante, porque Neemias, ele tentava desviar de Neemias do propósito. Qual era o propósito? Como se Neemias dissesse assim, uma coisa fácil. Qual era a coisa que Neemias se propôs a fazer? Reconstruir os muros de Jerusalém. Uma coisa fácil. Não posso. Eu estou fazendo uma grande obra. Terceiro lugar, direção. Paulo diz assim, avançando. Vai lá para o versículo 12, né? Quando ele diz aqui no início, depois eu sou perfeito, prossigo para o alvo, para aquilo que foi alcançado e preso e alcançado por Cristo. Irmãos, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando. Vamos pegar essa consideração, essa frase, avançando para as coisas que estão diante de mim. Tem lá, avançando. Então, o destaque em amarelo é a parte que nós estamos considerando agora, ok? Para ficar didático. Então, avançando, Paulo mostra a necessidade imperativa que temos de direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã para ganharmos o prêmio. Direção. Avançando para onde? Para frente. Quem corre em uma competição não olha para trás, por cima do ombro, a fim de calcular a distância que já percorreu. Nem como vão os concorrentes, quem está correndo com ele, mas fixa os olhos na meta, na linha da chegada. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado, versículo 13, e nem quanto ao futuro. Tem muita gente assim, já disse, saudosismo, mas tem muita gente futurista. Tem muita gente que está pensando só na frente, só lá no futuro, só no futuro, só no futuro da sua vida, no futuro. Esquece de viver o presente. O presente é um presente de Deus e deve ser considerado. Se Paulo não esquecesse o passado, sua vida seria um inferno. Está lá em 1 Timóteo 1, 12 a 17. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. Imagine se Paulo fala assim, não, eu sou hebreu, quanto à lei eu sou fariseu, eu estou correto, eu estou bem, eu sou um religioso de primeira, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, olha, não, como assim? Não, ele deixou tudo de lado, para o quê? Para descansar na graça de Deus. Irmãos, nós somos salvos, não porque nós somos melhores que as outras pessoas. Não é porque você nasceu numa família cristã, não é porque você é membro da igreja bíblica Jundiaí, não é porque você... Não! O seu currículo deve ser rasgado. O que vale é o currículo de Jesus. Para isso. Tá? No entanto, Deus vai considerar seu currículo na sua carreira cristã. Não porque você ficou... Porque a desconsideração, entendam isso é importante. A desconsideração do passado é para entendermos que só somos salvos pela graça. No entanto, Deus usa a nossa experiência no passado como instrumento para sermos bênçãos para a vida de alguém no presente e no futuro também. Ora, Paulo se tornou um grande apóstolo por quê?
Porque ele teve a oportunidade que outros apóstolos não tiveram. Moisés, ele foi usado para libertar o povo de Israel, por quê? Porque durante 80 anos da sua vida, antes de cumprir o chamado de Deus, ele teve experiência como príncipe do Egito, ele teve experiência como pastor no deserto, e essas duas experiências do passado fez com que ele fosse usado por Deus grandemente. Então, quando a gente fala de desconsiderar o passado, não é você desconsiderar toda a sua experiência, estudo e aquilo que Deus permitiu que você tivesse, até mesmo em relação a patrimônio, a conhecimento, mas isso não pode ser considerado para que você tenha salvação. Mas isso pode ser usado para que você corra bem a carreira cristã com disciplina para alcançar o prêmio. A mulher de Ló teve os olhos voltados para trás, seu olhar para trás, e foi transformada em estátua de sal. Gênesis 9, 26. Ficou olhando para o passado, ficou olhando para trás, ficou olhando para o mundo. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceram no deserto. José do Egito, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimento. Antes, quando lhe nasceu o filho primogênito, lhe deu o nome de Manassés. O que significa Manassés? Pergunta de $1 milhão. Manassés significa perdão. Não se vive o presente se não houver perdão em relação a algumas coisas que nós fizemos ou que outros fizeram a nós no passado. Gênesis 41, 51. Quarto e último lugar. Determinação. Ele vai dizer, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, prossigo para o alvo. É como, ao linguajar aqui, é como um caçador atrás de uma presa. Prossigo para o alvo. Não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros, ou até torcendo na arquibancada. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo, entra na corrida e mostra determinação em vencer. Em outras palavras, irmãos, vamos aplicar aqui já esse conselho. Você está na corrida. Entendeu? Você precisa perceber que você está na corrida, você precisa entender que você não ficar na sua corrida, você está correndo, que você precisa de determinação, que você precisa de direção e que você não vai ganhar o galardão, não vai ganhar a premiação se você não correr, mesmo, com disciplina. Deus considera que você está na corrida, mas você precisa entender que você está na corrida. Você precisa correr com determinação, com direção, com zelo, com disciplina, para você ganhar o prêmio. A questão é, como será o seu prêmio? Nossa, pastor, só Deus sabe. Lógico, só Deus sabe. A gente nem sabe que tipo de prêmio é esse. Como que vai ser? Mas vai ter o prêmio. Paulo perseguia os crentes outrora, com muita determinação. Agora ele persegue a vocação de sua vida em Cristo. A palavra escopos, no texto original, significa fita diante da meta, final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Embora Paulo esteja nessa corrida, vamos dizer, de forma voluntária, ele empenha toda a sua força nessa corrida, toda a sua determinação. Ele não é instigado, nem atiçado por trás, mas atraído para o alvo para alcançar o prêmio da vitória. Então, nada o que acontece atrás, ou ninguém dá ordens para Paulo.
Nada de outro subterfúgio. Apenas ganhar o prêmio. Determinação de Paulo é impressionante. Por que Paulo, então, busca com tanta determinação? O que ele busca, na verdade? O que Paulo está atrás? O prêmio da vocação em Cristo. O vencedor era colocado em lugar de destaque. Ele comparecia diante do juiz a fim de receber o prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros, bem característicos dos Jogos Olímpicos, e uma soma de dinheiro. Na época, o dinheiro que mais valia era dracmas. Ele recebia 300 dracmas. Na corrida terrena, o prêmio é perecível. Na celestial, o prêmio é imperecível. Na terrena, apenas um pode vencer. Na celestial, todos que amam a Cristo e correm com disciplina. Paulo não corre por causa da prosperidade, saúde, sucesso ou fama. Sua ardente aspiração é Jesus. Os atletas corriam por uma coroa de louros, mas os cristãos correm para uma coroa imarcessível. Muito embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que se esforçam vão ganhar o prêmio. Salvação, já temos. Galardão é como corremos a corrida cristã. Contudo, não obteremos o prêmio da vitória se permanecemos sentados à beira do estádio e refletindo sobre ele, nem se fizermos declarações corretas e assertivas a respeito do prêmio. Precisamos correr. A palavra Stoshim é um prêmio e é um termo militar. Significa permanecer na linha. Não basta correr com disposição a vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer erro seria desqualificado. Não perdia a cidadania, mas perdia o privilégio de ganhar o prêmio. Paulo enfatiza a importância dos cristãos lembrarem das regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. Então, a pessoa ela pode se esforçar, ela pode ser disciplinada, ela pode ter algumas qualidades, mas ela tem que seguir as regras da palavra de Deus, as regras espirituais. E para isso, irmãos, nós temos um exemplo que aconteceu, Ben Johnson. Ben Johnson, na Olimpíada de Barcelona, ele perdeu a medalha de ouro. Ele ganhou, chegou a receber a medalha de ouro, mas ele infringiu as regras e ele teve que devolver a medalha de ouro. Irmãos, se nós não fizermos conforme as diretrizes da palavra de Deus, na corrida, estamos na corrida, não vamos receber o prêmio. Não vamos receber o prêmio. Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Jesus, o nosso alvo. Amém? A última tela tem uma imagem que eu achei muito interessante. A imagem de Jesus premiando, a premiação. Ah lá. O meu galardão está contigo. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11. O meu galardão, disse Jesus,
o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, fixemos essa imagem, para que possamos correr com disciplina a carreira cristã e ganhar esse galardão que está com Jesus e que vai dar a todo aquele que correr de forma legítima. Amém? Feche seus olhos com gentileza, eleve seu pensamento a Deus. E agora o momento de introspecção. É o momento de você olhar para o seu interior, fazer uma leitura correta da sua vida cristã. Paulo fez isso. Paulo olhou de forma correta e honesta, entendeu que não era perfeito, nenhum de nós o somos. E precisamos melhorar em alguns aspectos da nossa vida cristã. Peço para que o Espírito Santo revele nesse momento aquilo que você de fato precisa melhorar. A boa notícia é que estamos na corrida. A boa notícia é que Jesus tem com ele o galardão. E quer dar a todos aqueles que correm de forma disciplinada a carreira cristã. Momento talvez de confissão de pecados, momento de arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, para que possamos ter a misericórdia de Deus e a orientação do Espírito Santo para chegarmos à premiação celestial. Senhor Deus e Pai, diante de um texto inspirado pelo teu Santo Espírito que fala profundamente aos nossos corações, que revela a vida de Paulo como um atleta que busca alcançar o prêmio, onde ele mostra que não tinha alcançado a perfeição, mas que buscava alcançá-la. Que tenhamos também esse sentimento, essa percepção, esse discernimento espiritual, para entendermos que estamos numa corrida e que é-nos prometido o prêmio se corrermos de forma adequada, disciplinada, segundo as regras espirituais. Permita-nos, ó Deus, que assim o façamos. Nessa carreira cristã, nessa corrida celestial, que por tua graça e misericórdia, e conforme a exortação da tua palavra que ouvimos nessa manhã, possamos correr com legitimidade e que venhamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja a minha vida e na vida dos meus irmãos.